Olá, amigos do Esporte em Debate. Que prazer e que satisfação renovada estar com vocês aqui na TV Assembleia, canal 51.2. Aqui você já sabe, o esporte em dimensão maior na sua televisão. Gente, o programa de hoje está simplesmente espetacular e você vai ver no Esporte em Debate. Moto perde para o Fortaleza do Ceará, está rebaixado para a Série D de 2018. Ainda pela Terceirona, mesmo derrotado em São Luís, Sampaio garante liderança geral da competição e enfrenta o Volta Redonda pelo acesso à Série B. Sorteio define grupos da Copa do Nordeste 2018, a Lampions League. Corrida da Lagoa movimenta atletas amadores e profissionais no aniversário de São Luís. Você vai ver ainda, Sedemac promove o segundo desafio paralímpico Maranhão versus Pará. E mais uma entrevista com a nadadora maranhense Carol Hertel. Ela fala sobre sua carreira, conquistas e projetos futuros. Tudo isso e muito mais, você já sabe, no Esporte em Debate, que já está no ar. Em homenagem aos 405 anos da cidade de São Luís, comemorados no dia 8 de setembro, o Esporte em Debate foi acompanhar de perto a Corrida da Lagoa, promovida pelo governo do estado do Maranhão. E você vai ver agora como se desenvolveu a corrida e a festa que misturou o aniversário de São Luís com a prática do esporte. E a gente mostra para você. Quase 2.000 pessoas participaram da Corrida da Lagoa em homenagem aos 405 anos de São Luís. A corrida já é uma tradição e o economista José Garcês, de 71 anos, pratica atividade física há pelo menos 30 anos e reconhece os benefícios da atividade. Eu digo sempre para os mais novos, sigam, vamos embora começar a correr, sair do sedentarismo. Isso é tudo importante, você tem qualidade de vida, você tem tudo, né? Você faz tudo na vida sem uma atividade física. É recomendável totalmente para toda atividade física. A dona de casa, Ana Silvia, também participou da corrida para homenagear a capital maranhense. A corrida representa pra gente saúde, esporte, lazer, tudo, enfim. A corrida é um vigor para que você, a cada dia, tenha mais saúde, mais resistência e viver. Antes da prova de 6 km começar, o aquecimento é obrigatório, além de se alimentar corretamente antes e depois da prova. Os cuidados básicos que o corredor iniciante ele tem que ter é se alimentar antes da prova, se hidratar bastante, no dia da prova e durante a prova ter essa hidratação maior. No final também se alongar, hidratar no final, comer uma fruta, alguma coisa para repor todos os sais, repor o que ele vai perder durante a prova. Enquanto a prova não começava, o clima era de otimismo. O educador físico, Hilton Filho, estava confiante que ganharia o desafio. Um mês aí de preparação, treino, dieta, entendeu? A gente veio para cá hoje buscar o melhor, entendeu? Um solzinho um pouco forte, né? Mas vamos aí, vamos para cima, ver se a gente consegue fazer um bom resultado no final. As pessoas com necessidades especiais, como cadeirantes e cegos, foram os primeiros a começarem a prova. Depois foi a categoria dos corredores, que percorreram uma distância de 6 quilômetros na área da Lagoa da Jansen, um dos cartões postais da cidade. O corredor baiano Antônio Borges foi o vencedor do desafio. A prova sempre é difícil, né? Mas a minha maior dificuldade hoje foi o clima, está um pouco quente, bastante úmido, mas graças a Deus consegui fazer uma boa prova e sair com um bom resultado, que foi o primeiro, né? Ser o campeão. Na categoria cadeirantes, o atleta Rodrigo Costa dos Santos foi o vencedor. Foi muito bom, né? Primeira vez, Corrida da Lagoa, né? E a primeira vez sendo logo o campeão. Estou muito feliz, muito orgulhoso. O deputado Bira do Pinaré completou o percurso e destacou a importância da corrida para homenagear São Luís pelos 405 anos de fundação. Quero parabenizar a Prefeitura e o Governo do Estado por essa iniciativa. E o povo respondeu. Uma multidão de gente veio para a rua celebrar da melhor maneira possível esse dia tão importante para a cidade de São Luís do Maranhão. Estou aqui suado, cansado, mas valeu a pena. Mais um objetivo cumprido. Olha, nada melhor do que comemorar os 405 anos de São Luís
com uma grande festa com a prática do esporte, né? Essa corrida realmente foi realizada na Lagoa e, olha, com a presença de muita gente, é importante. Tudo bem, Greg? Tudo bem, Jurinho. Estava falando aqui porque a importância, né, de você comemorar o aniversário de São Luís, mas inserir no contexto a prática de esportes. E a Corrida da Lagoa trouxe isso, né? Trouxe sim, e na verdade foram mais de 2.000 pessoas, então foi um evento, vamos dizer assim, grandioso, né, aqui na Ilha de São Luís, em homenagem mais do que merecida. A nossa cidade está completando 405 anos, né, uma cidade importantíssima que teve vários feitos históricos realizados aqui em São Luís e no estado do Maranhão. Nesta prova tivemos os 2 percursos, um de 3 km e um de 6 km, e também a prova teve participação de pessoas portadoras de necessidades especiais, né? E inclusive a participação do deputado Bira do Pindaré, que também correu essa prova. Ah, então que interessante, né? Bacana. E o Bira está em forma, né? Está em forma, está correndo aí 6 km, foi bem na prova. Com certeza. Gente, também foi realizado em São Luís o 2º desafio paralímpico, promovido pelo CEDEMAC, que reuniu competidores de renome nacional e internacional. Vamos ver como foi? O 2º desafio paralímpico Pará versus Maranhão reuniu mais de 70 atletas. A competição durou 3 dias e contou com 3 modalidades: futsal, goalball e judô, todos destinados para pessoas cegas ou com baixa visão. Atletas de São Luís, Parauapebas, Belém e Tucuruí participaram do desafio, que é promovido pelo Centro Desportivo Maranhense de Cegos. Esse evento ele foi criado com o objetivo, né, de acontecer 2 vezes por ano, uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre, com a intenção de melhorar nossos atletas para os campeonatos regionais e as Copas do Brasil. No futsal, um dos destaques da competição é Jardiel Vieira, que é da Seleção Brasileira de Cegos. E no primeiro desafio Pará versus Maranhão, realizado em abril, a equipe maranhense foi a vencedora da competição. Jardiel fez 12 gols e está otimista jogando em casa. Fomos campeões, graças a Deus, e a expectativa é as melhores possíveis, né? Buscar o bicampeonato que é em casa, né? E se Deus quiser, vamos trazer esse título aí. Jogar em casa é melhor? Jogar em casa tem um pouquinho de pressão, mas é bem melhor, né? Tem os familiares assistindo, os amigos, então a visibilidade também é maior. Referências do judô também participaram da competição, como é o caso de Domingos Freire, que é campeão brasileiro de judô na modalidade menos de 90 quilos. É uma preparação para o Grand Prix que vai ser assediado em Porto Alegre em outubro. E a gente está aqui para se preparar, treinos e mais treinos, e aqui é o início de tudo. Além do futsal, outra modalidade disputada foi o goalball, que surgiu na Segunda Guerra Mundial e era utilizado como terapia para soldados que perderam a visão no campo de batalha. É o único esporte que não foi completamente adaptado para cegos ou pessoas com baixa visão. Na quadra, 3 atletas de cada time tentam marcar gol no adversário. Ele é numa metragem de uma quadra de voleibol, onde os atletas façam a defesa no chão e o ataque em pé, como se fosse boliche. Eles fazem um giro de mais ou menos 360 graus, que é para pegar a velocidade da bola, e é muito interessante. A força dos atletas é incrível, tá entendendo? A força que eles conseguem jogar a bola de goalball, ela pesa 1,250 kg, tá entendendo? Ela é um pouco pesada, então eles usam tem que ter bastante força. Mônica Lorena, de 17 anos, é um dos destaques da modalidade no Maranhão. Ela foi medalhista de bronze da seleção brasileira no Campeonato Mundial de Jovens, realizado na Hungria. Desde quando eu entrei no goalball, o goalball mudou minha vida, né? E goalball como é que eu posso dizer? Tu já te identifica, né? Ali logo no momento, é uma paixão quando tu conhece o goalball, entendeu? Desde quando eu vi aqui, foi lá na UFMA, né? Primeira vez que eu vi o campeonato, eu digo, cara, já vou começar a praticar isso. E meu foco sempre era atletismo, mas hoje, graças a Deus, estou goalball há 3 anos, né? Já participei de várias competições, até inclusive fora do país, e é muito bom. O objetivo, além de competir, é também de confraternização, como garantiu Raimundo Salles, que é presidente da Associação de Cegos do Pará. Como é um evento Pará-Maranhão, o principal foco nosso nesse exato momento é mais que as pessoas se confraternizem, que a gente consiga juntos elevar cada vez mais o esporte paralímpico, tanto
no Maranhão quanto no Pará. Ô Greg, e eles têm um trabalho no CDMAC muito interessante, não é? Sim, sem sombra de Essas dúvida. competições e vencer desafios, né? Porque eles já têm um desafio natural, que é justamente, né, a falta de mobilidade em alguns momentos, né? Certo. Da forma com que a gente pudesse imaginar, a acessibilidade complicada na nossa cidade, no estado. Enfim, mas a prática do esporte dá uma outra dimensão de vida, né? Coloca-os em outro patamar. Inclusive, essa superação a gente pode acompanhar de perto nesses eventos, né? Pode sim. Eu gostaria de parabenizar o CDMAC mais uma vez por promover eventos dessa envergadura, né? Um evento que reuniu mais de 70 atletas, claro. Trazendo de volta a rivalidade Pará-Maranhão. Pará-Maranhão, né? Tivemos atletas da cidade de São Luís, de Parauapebas, de Belém e de Tucuruí. E, Julinho, o importante, além de, claro, de trazer o esporte, é trazer o esporte para as pessoas que estão, na verdade, precisando muito da prática esportiva, né? Pessoas com deficiência visual gravíssima, então o CDMAC acerta, na minha opinião, e, claro, também tivemos destaques na competição, destaques a nível nacional e internacional. Por exemplo, o Jardel Vieira, que é atacante da Seleção Brasileira de Futsal, de futebol de cegos, né? Estava aqui. Grande destaque nacional. Exatamente, joga pelo estado do Maranhão e participou desse desafio entre Pará e Maranhão. Também tivemos a participação do Domingos Freire, que é campeão brasileiro de judô, na modalidade menos de 90 quilos, também estava aqui presente. E também da Mônica Lorena, que é aqui do Maranhão e foi medalhista de bronze da Seleção Brasileira de Goalball no Campeonato Mundial de Jovens realizado na Hungria. Ou seja, um desafio repleto de grandes nomes, né? Que com certeza deram uma magia. Isso. E o fato diferencial na competição, né? No Paralímpico. Exatamente, importantíssimo. Mais uma vez parabenizando o CDMAC e dizendo que o nosso... tem feito um importante trabalho, né? Exato, e dizendo que o nosso programa Esporte e Debate está aqui para isso, né, Juninho? Para cobrir eventos como esse, não só esporte profissional, mas esporte amador e trazendo todo mundo, incluindo todo mundo nesse processo. Parabéns mesmo ao CDMAC. Depois do intervalo, uma entrevista com a nadadora maranhense Carol Hertel. Ela está em segundo lugar no ranking de maratonas aquáticas do Brasil. Daqui a pouco a gente vai falar muito mais. Segura aí que a gente volta já. Já estamos de volta com o Esporte e Debate. Gente, agora para destacarmos a natação maranhense. A natação maranhense tem levado esta modalidade ao pódio, não só no Brasil, mas a nível internacional também. E aqui eu estou recebendo com muito prazer uma das nadadoras que tem encantado. Primeiro pelas participações a nível nacional e depois pelas competições internacionais. Para que vocês possam ter ideia, essa nadadora que eu estou recebendo aqui no Esporte em Debate hoje, ela já tem 14 participações a nível internacional, com 2 medalhas de prata e 3 medalhas de bronze conquistadas. E a nível nacional, ou seja, as competições em vários estados da Federação Brasileira, foram 25 participações. Eu estou falando, é claro, da nadadora maranhense de maratonas aquáticas, a Carol Hertel. Carol, é sempre um prazer receber um atleta do seu nível aqui no Esporte e Debate. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu também tenho o maior prazer de estar aqui com você e conversar sobre esse esporte que é maravilhoso. Eu vou começar a nível internacional, para a gente, nosso papo ser no nível de um patamar mais alto, né? Você teve várias participações em competições e este ano, no Campeonato Sul-Americano, que foi realizado na Colômbia, você teve a oportunidade de brilhar ao lado da sua colega, sua parceira, a Julianina também, né? A gente conseguiu conquistar o primeiro lugar, o Brasil conseguiu conquistar. No revezamento a gente ficou em quarto, mas foi por uma batida de mão, mas eu gostei bastante do resultado. 7,5 quilômetros foi que você acabou conquistando essa prova? Foi, e no revezamento foi 1.250 para cada nadador, foram 4 nadadores. Você diria que essa prova foi a mais difícil que você tenha participado nesse ano de 2017? Foi bem concorrido, mas aqui no Brasil a gente também disputa com as melhores do mundo, como a Ana Marcela, que ela é a melhor do mundo. E aí a gente está sempre disputando com ela, mas eu estou cada vez mais chegando mais perto dela e esse é o objetivo. A nível de Brasil, você, Carol, já teve a oportunidade de disputar 25 campeonatos, né, brasileiros. Como é que foi essa participação neste ano de 2017 até aqui? Eu gostei bastante, eu melhorei meus tempos de 10 km e 5 também. E a gente tem que chegar cada vez mais perto do ranking geral, porque aí tem as medalhistas olímpicas também, a Poliana, a gente quer chegar perto dela e a gente já está. Poliana Okimoto. Né? Ela veio até para cá, na Lagoa do Cassol.
e a gente quer chegar cada vez mais perto no ranking geral. Você trabalha naturalmente para melhorar os índices, né? O nadador está sempre em busca de melhores índices. Que análise você faz hoje daquilo que você tem conquistado em termos de índices? Os meus índices, eu estou gostando bastante do meu tempo. A cada treino a gente tenta melhorar. E vem melhorando, né? Vem melhorando. E essas próximas competições a gente quer melhorar cada vez mais os nossos tempos e descer o ranking. Você colocou para você uma meta a ser alcançada em termos de índices? Eu queria, esse ano, conquistar a vaga do Mundial para Dubai, que é próximo ano, 2018, Campeonato Mundial Júnior de Maratonas. Eu queria bastante essa meta. Ô Carol, como é que surgiu as maratonas aquáticas na sua vida? Bom, antes eu era só de piscina, aí meu técnico, ele botou para eu nadar uma maratona que era 1.500, aí eu gostei bastante, aí a gente começou a nadar maratonas. Foi aí o início? Foi, que a gente foi só por teste mesmo, mas a gente gostou. E qual é a dedicação que você tem que ter? Porque a gente sabe que na vida do esportista, metas e metas aparecem e patamares precisam ser alcançados. Mas nada vem à toa. É preciso dedicação, comprometimento e treinamento. Qual é o teu cronograma de treinamentos? O que você tem que cumprir diariamente para manter a forma e a cada dia buscar novas conquistas? Bom, tem dia que eu treino 2 vezes por dia, porque a gente tem que alcançar uma meta de quilometragem por semana. Então, às vezes... E qual é essa meta? A minha maior meta foi 75 quilômetros em uma semana. E depende das semanas. Se tiver competição, ele bota uma quilometragem menor. Então, essa semana a gente está numa semana assim, mais calma. Então, 50 a 60 quilômetros. Aí, às vezes, só treinar de tarde não dá para alcançar essa meta. Então, a gente tem que treinar de manhã também. E que horas você começa a treinar? Eu acordo 4h40 e o treino a gente começa às 5h15. 5h15 da manhã, um horário para treinar. Às vezes está fazendo um frio, depende. Aqui existe praticamente 2 estações, né? A chuvosa e a não chuvosa. Me tira uma curiosidade, na época desse período chuvoso, como é que é treinar e de repente aquele frio? Não bate uma disposição não, ou você tem uma determinação, uma gana sempre? Não, a gente sempre tem uma determinação e uma motivação, sempre tem uma competição e a gente quer treinar para cada vez mais melhorar, então sempre tem uma motivação. Então, frio, chuva, não tem problema. Não tem problema, né? Eu vejo que você é acompanhada de perto pelo seu pai e pela sua mãe. Inclusive o delegado Paulo Hertel está aqui no nosso estúdio acompanhando você. O que representa para um esportista, principalmente tendo a sua idade, 16, 17 anos, essa inserção dos valores da família dentro do esporte e a participação mais próxima dos pais? O que representa para você? É importante porque eles me incentivam e eles são os maiores patrocinadores, apesar de eu ter a Farmapele e agora eu assinei um contrato com a Semar. Mas eles são os maiores motivadores. Você fala Semar, você fala da Lei de Incentivo ao Esporte, né? Que é um programa, é uma lei estadual em que o governo do estado, com a iniciativa privada, né, fomentam através de recursos, né, dos cofres públicos, mas em virtude também de impostos, né? É isso. Esse contrato ajuda bastante a gente, porque isso ajuda na compra de passagens e é mais um incentivo. O que vem pela frente agora em termos de competições, Carol? Vem daqui a uma semana o Campeonato Brasileiro de Maratonas, que vai ser 10 e 5 quilômetros. Aí depois vem o Campeonato Brasileiro de Piscinas e depois vem a seletiva do Mundial para Dubai. Ô Carol, dá para pensar em mais medalhas, em títulos nessas duas competições? Dá, com certeza dá. Eu espero ficar em primeiro lugar. Eu vou tentar fazer essa conquista. Como é que você está na escola? Eu também, eu perco bastante aula, mas atleta é assim, a gente tem que dividir. Mas dá para conciliar, né? Dá para conciliar. Estudo, esporte. Isso. Tuas notas estão boas? Estão. Eu vi que você falou assim, o pai está bem ali olhando. Estão boas, né? Dá uma passadinha. Está dentro da média? Dá. Mas você sabe como esportista que
o país, por exemplo, atravessa uma série de problemas, e problemas muito mais pela falta de educação, né, das pessoas, e que conciliar estudo e esporte é fundamental, né? Porque a gente tem que elevar o Brasil para cima e essa nova geração necessita botar o Brasil para cima. Um sonho da Carol Hertel, eu gostaria que você dissesse aqui o que você está sonhando. Meu sonho é ir para as Olimpíadas de 2020, que vai ser em Tóquio. É possível? É possível, a gente está treinando para isso, a gente está entre as 10 melhores do Brasil, então até lá a gente consegue. E o que você vai precisar fazer para estar nesse rol dos grandes atletas de alto rendimento e disputando uma Olimpíada, como nós já tivemos aqui, Ana Paula Rodrigues no handebol, Ingleton Rocha no handebol, Isiane Castro no basquete, a Tânia em relação ao futebol feminino. Será que a gente vai ter a Carol Hertel também nas Olimpíadas? Preciso muita determinação e bastante treino, que é o principal. Que é fundamental, né? Isso. Gente, eu conversei aqui no Esporte em Debate com a nadadora maranhense Carol Hertel, segundo lugar no ranking de maratonas aquáticas do Brasil, da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos. Esteve aqui no Esporte em Debate e a gente fica muito feliz com a tua presença e dizer ao teu pai que você é uma menina de ouro e que você continue assim, conciliando estudo e esporte e que os resultados possam a cada dia surgir na tua vida. Porque nós maranhenses nos orgulhamos bastante daquilo que você tem produzido nas águas brasileiras e mundiais. Obrigada. Boa sorte. Obrigada. Ô Greg, a Carol ela tem índices, né, espetaculares e durante a entrevista ela falou isso aqui pra gente, né? Que o pensamento principal é representar o Maranhão e o Brasil nas Olimpíadas, né? Nas próximas. E é um pensamento nada mais do que justo, né? Porque ela tem números incríveis, né? E uma meta a ser alcançada, nos índices, né? Que precisam, sim, a cada dia tá melhorando, né? Isso, ela tem números assim, vamos dizer, conquistas incríveis. Porque, por exemplo, em 2017, a Carol, ela brilhou no Circuito Nacional de Maratonas Aquáticas, junto com a Julianina. A Julianina conquistou 2 medalhas de ouro nesse Circuito de Maratonas Aquáticas disputado em Foz do Iguaçu, na categoria juvenil, e nas duas provas, de 10 e de 5 quilômetros. E a Carol ficou nas duas provas com a prata, ou seja, tá lá, pau a pau, né? As duas maranhenses disputando. E ela já tem essa experiência de competições internacionais. Sim. Por exemplo, no Campeonato Sul-Americano ela também pontificou, fez uma boa campanha, não é? Sim. E recentemente teve um intercâmbio até muito interessante no desafio da Lagoa do Caçó. Sim, foi. Onde os nadadores maranhenses tiveram a oportunidade de estar competindo com a Poliana Kimoto, né? Isso, a Poliana Kimoto ganhou a prova, né? Mas já era mais esperado. Mas é um aprendizado, né? Sim, é que isso acontecesse, mas serve como aprendizado. Você bem lembrou, ela disputou o Campeonato Sul-Americano Juvenil Júnior na Colômbia e disputou também o Pan-Americano de Águas Abertas em junho na Ilhas Caimã. Ou seja, é uma atleta que está, vamos dizer assim, já carimbada, né? Disputando diversas provas e que tem potencial, sim, de representar o Maranhão e o Brasil na Olimpíadas 2020 em Tóquio. Tá certo. Pra frente, hein, Carol? Você tem grandes oportunidades ao lado da Julianina também de brilhar a nível internacional e, quem sabe, representar o estado nas Olimpíadas, as próximas Olimpíadas. Depois do intervalo, o destaque para o sorteio da Copa do Nordeste 2018 que aconteceu em São Luís. E você vai saber tudo sobre a última rodada da fase de classificação da Série C, que deu ao Sampaio a passagem em primeiro lugar para a segunda fase e o rebaixamento do Motoclube para a Série D. Tudo isso e muito mais daqui a pouco. A gente volta já. Já estamos de volta com Esporte em Debate. E a cidade de São Luís recebeu pela primeira vez o sorteio da Copa do Nordeste 2018. Até aqui, o Sampaio Corrêa está confirmado, mas o estado do Maranhão poderá ter mais um representante. É que na etapa seletiva que vai acontecer entre Cordino e 13 da Paraíba, se o vencedor for o Cordino nesse confronto, o Maranhão terá um segundo representante na fase de grupos. E o sorteio foi realizado em São Luís e mostrado para o Brasil e parte do mundo. O sorteio dos grupos da Copa do Nordeste aconteceu no auditório da FIEMA, com a participação dos representantes de clubes, federações, atletas e autoridades do mundo do futebol. O craque Zico marcou presença. As 16 equipes ficaram definidas da seguinte forma. No grupo A, Santa Cruz, CRB, Confiança, 13 da Paraíba ou Cordino, para completar o grupo. No grupo B, Globo, Ferroviário, ABC e Vitória. No grupo C, Altos do Piauí
Itabaiana ou Náutico, essa disputa ainda vai acontecer, Botafogo da Paraíba e Bahia. No grupo D, CSA, Salgueiro, Sampaio Corrêa e Ceará. O presidente do Sampaio Corrêa, Sérgio Frota, falou sobre o resultado do sorteio. Não tem grupo fácil, mas realmente nós pegamos um grupo onde tem um Salgueiro, é uma equipe difícil de ser batida, principalmente lá em Salgueiro, né? Nós tivemos a oportunidade de jogar com eles agora lá e a logística é complicada, é um time difícil de ser batido lá, um gramado onde eles conhecem, um campo não é bom. Vamos pegar o CSA, que é o vice-líder de toda a Série C, né? Uma equipe fortíssima de Alagoas, com grande torcida. E vamos pegar o Ceará, que está no G4 da Série B. Se você analisar, a Copa do Nordeste é dividida em 4 potes, né? De acordo com a classificação. O Sampaio é hoje o 36º no ranking dos clubes, apesar de estar na Série C. O Sampaio, se você avaliar, é o 36º. E eu quero te dizer que não tem grupo fácil. Nós vamos fazer um time forte, né? Meu mandato vai até o final do ano, mas nós vamos deixar uma equipe forte para que possa fazer uma campanha na Copa do Nordeste com o objetivo de chegar bem longe. E quando a gente pensou que tinha perdido a entrevista com a estrela da noite, eis que no estacionamento nos deparamos com ele, o craque Zico. E com ele não teve estrelismo não, viu? Nos atendeu e falou com a equipe do Esporte em Debate. Sempre gostoso, né? Obrigado sempre pelo carinho de todos, né? Mostrando que o trabalho foi bem feito. Sempre fui muito bem recebido aqui em São Luís. E acho que você participar, né? Sou feliz de poder estar na casa que abraçou a Copa do Nordeste, que acreditou, que confiou. Então é muito legal ver o sucesso que a competição traz hoje para toda uma região. Tomara que os clubes aproveitem bastante, todos continuem unidos para que a Copa do Nordeste continue forte, como ela está no momento. É muita emoção, a entrega do torcedor, né? É um sinal de que os clubes podem confiar nos torcedores que eles dão o resultado. Então, tomara que 2018 seja tão bom como tem sido até hoje. Antes de a gente falar sobre os adversários do Sampaio Corrêa nesta fase da Copa do Nordeste de 2018, dizer que um sorteio como esse, sendo realizado em São Luís, é visibilidade para a cidade de São Luís, para o estado do Maranhão, e coloca o nosso futebol num patamar, né, a nível de Pernambuco, de Bahia, né, Ceará, dos grandes centros aí do Nordeste do país. Né? São Luís foi a capital do Nordeste, né? Foi sim, foi importante, foi bonito. A nossa co-irmã TV Esporte Interativo transmitiu ao vivo. Essa festa que veio aqui para São Luís e deu certinho, né, Diego? Foi coincidente com o aniversário de São Luís. Os 405 anos celebrados aqui em São Luís, agora no dia 8 agora de setembro. Foi um belo presente para a capital maranhense. Foi um belo presente para a capital maranhense. E falando propriamente de futebol, tivemos também a presença do craque Zico, né, da seleção brasileira, do time do Flamengo também, que esteve aqui presente participando de toda a festa que é promovida pela Liga do Nordeste. É bom lembrar também que durante esse evento aconteceu a entrega, olha, veja só, a gente se antecipou bacana, Juninho, a entrega dos prêmios dos melhores do Campeonato Maranhense, você sabia? E há quanto tempo a gente já prestou homenagem aqui aos destaques de um Campeonato Maranhense que perdeu muito do seu brilho. Muito. Pelas conturbações, pelos erros que aconteceram da própria Federação Maranhense de Futebol, não é? Sim. E que, lamentavelmente, tirou um pouco desse brilho. Tirou. Não de quem conquistou o título, de quem conquistou o vice-campeonato, porque dentro de campo fizeram jus. Sim. Mas o campeonato poderia ter tido uma visibilidade muito melhor do que tivera, né? Poderia, e foi entregue, vale como registro, né? O prêmio de melhor goleiro é o goleiro Rodrigo Ramos. E o craque do campeonato foi o Ulisses, também escolhido pra gente como craque do campeonato geral, e todo mundo sabe que realmente foi o melhor jogador do campeonato jogando pela equipe do Cordino. Falando agora propriamente dos grupos, Juliano, dos grupos da Copa do Nordeste 2018, a gente separou aqui algumas coisas, eu separei aqui alguns levantamentos interessantes. Eu vou começar do grupo do Sampaio e depois vou falar dos outros grupos, né? Que é o que mais nos interessa. Isso, né? O grupo do Sampaio. O Sampaio caiu no grupo D, com o Ceará sendo o cabeça do grupo D, cabeça de chave do grupo D. E é bom lembrar que esse grupo já está sendo considerado como o grupo da morte, né? Que o pessoal gosta de dizer, porque é o grupo mais difícil e tal.
temos Ceará, que atualmente está no G4 da Série B, ou seja, está bem na Série B, na 4ª colocação, brigando para subir para a Série A em 2018. Teremos o CSA, que está classificado para o mata-mata da Série C, foi justamente segundo colocado no grupo do Sampaio Corrêa. Onde o Sampaio é primeiro. Exatamente, onde o Sampaio é o primeiro. E eu já gosto de dizer assim, o já tradicional ultimamente é a equipe do Salgueiro, que mais uma vez está na Série C. Vice-campeão pernambucano. Vice-campeão pernambucano, não caiu para a Série D e está aqui sempre dando muito trabalho para os times maranhenses, né? É verdade. Então, eu considero esse realmente o grupo mais forte. Temos, agora voltando... É um adversário tinhoso, um adversário sempre complicado. Um adversário sempre complicado. Agora, voltando ao grupo A, nós temos o Santa Cruz como cabeça de chave, que esse aqui não, esse aqui está enfrentando um perrengue, está na zona de rebaixamento para a Série C, na Série B 2017 está passando por dificuldade, apesar de ter trazido agora de volta o grafite, mas não está dando certo. Temos o CRB, que está no meio da tabela da Série B, temos o Confiança, que está classificado para o mata-mata da Série C também, do grupo do Sampaio, e o 13 da Paraíba, ou o Cordino, né? Que é o nosso... A nossa expectativa é que seja o Cordino. Exatamente. Agora vai depender dessa... Seletiva, né? E da arrumação da equipe do Cordino. Exato, né? Que a gente Porque sabe... se desarticulou totalmente, desativou o departamento de futebol profissional, né? Mas está previsto para essa seletiva acontecer em janeiro de 2018. Tem tempo para arrumar a casa. Tem tempo para arrumar a casa, torcemos para que isso aconteça. No grupo B, nós temos como cabeça de chave o Vitória, que já foi campeão da Copa do Nordeste algumas vezes, mas só que está brigando contra o rebaixamento, para a Série B. Ser uma equipe forte. É uma equipe forte. Temos o ABC, que esse aqui está numa situação crítica. É o lanterna da Série B. Temos o Ferroviário do Ceará e o Globo, que é o vice-campeão da Série D 2017, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. E no grupo C, nós temos como cabeça de chave o Bahia também, campeão da... Uma força, uma tradição Copa imensa, do Nordeste, já algumas oportunidades, campeão inclusive da Série A, briga contra o rebaixamento na Série A. Realmente está brigando, está numa situação meio complicada na Série A. Mas a gente está falando de Série A. De Série A, exatamente. Temos o Altos do Piauí, que é o atual campeão piauiense, né? Time que tem feito bom investimento, que tem montado bons elencos, que tem feito boas campanhas também. Exatamente. O Botafogo da Paraíba, que está na Série C, que escapou, né, do rebaixamento. Escapou fedendo. Vai falar daqui a pouco. E o confronto, outra seletiva entre Itabaiana e Náutico, que também está quase caindo para a Série C 2017. Vive uma situação complicada. Essa é a situação, né, Juninho? A gente pode avaliar. Sobre Copa do Nordeste do ano que vem, o que a gente pode falar? Se o Sampaio conseguir manter essa base, o Sampaio entra com muita força e será um dos candidatos a uma vaga, sem dúvidas, para a segunda fase da Copa do Nordeste. E é importante dizer, os cabeças de chave recebem R$1 milhão. Sim. O Sampaio vai receber 875 mil reais. Já está, inclusive, adiantando parte disso para manter os custos em relação a 2017 pela crise financeira que está instalada no futebol maranhense. Sim. E eu avalio que o Sampaio, apesar de ter, na minha opinião, caído no grupo mais difícil, inclusive nossos amigos da Crônica Esportiva como um todo, também consideraram que o grupo do Sampaio, o próprio presidente Sérgio Frota também, depois da entrevista, depois do sorteio, também falou, realmente, nosso grupo e tal, um grupo difícil, mas nós temos chance sim, e eu avalio que o Sampaio tem chance sim reais de se classificar ano que vem, mas claro, temos que deixar para ano que vem o que é ano que vem, temos que falar agora do próximo passo. 3-4 meses as coisas se alteram muito, exatamente, né, no futebol. Exatamente. Campeonato Brasileiro da Série C. A última rodada da fase de classificação aconteceu no final de semana. Sampaio Corrêa e Motoclube estiveram em campo. Começamos falando do jogo em São Luís. No estádio Castelão, o Sampaio Corrêa enfrentou o Botafogo da Paraíba. O tricolor de aço perdeu o jogo, perdeu uma invencibilidade que já perdurava há algum tempo. 3-2 foi o resultado. Sampaio e Botafogo da Paraíba. O Sampaio vale a liderança, o Botafogo a permanência na Série C. E o Botafogo começa tentando pressionar, mas quem chega primeiro é o Sampaio, com Marlon. Djavan chuta bem e busca o canto. Alex Alves faz bela defesa. A resposta do Sampaio vem com Fernando Sobral. O meia tricolor chuta forte, mas para fora. Fernando Sobral é decisivo, deixa Isaac na cara do gol. O artilheiro domina e bate com estilo. Sampaio 1-0. No fim do primeiro tempo, Maracás faz pênalti em Dico. Rafael Oliveira cobra o pênalti com precisão e empata o jogo. 1-1 e fim do primeiro tempo. Na segunda etapa, Iltinho entra e logo perde duas boas chances. Na melhor delas, o goleiro Edson salva. Depois, o Botafogo chega com velocidade e Carlos Renato quase marca.
Mas após o cruzamento de Roger Gaúcho, Rafael Oliveira vence o goleiro Alex Alves e vira o jogo. 2-1 Botafogo. No minuto seguinte, Dico é lançado e entra sozinho. Ninguém do Sampaio aparece. Ele escolhe o canto e amplia. 3-1 Botafogo. O tricolor então vai para cima. Ainda cria boas oportunidades. E chega ao segundo gol. Isaac é decisivo mais uma vez. Segundo dele no jogo. Só que é ponto final. Botafogo 3, Sampaio Corrêa 2. O Botafogo escapa da Série D e rebaixa o Motoclube. Eu acho que deu uma relaxada muito grande, cobrava dele no vestiário, até pela classificação, né? E sentiu muita falta do Diego Silva, que é um jogador que dá dinâmica do meio campo, que dá rapidez. O próprio Pedro do lado direito, a gente teve que improvisar depois da entrada do Jean. E agora é trabalhar para ir em busca do mata-mata. Estava com 6 partidas que não fazia gol, estava doido para fazer gol. Se tivesse pintado 5 chances ali, nata ali para me fazer, eu fazia todas as 5. Pintou 2, eu botei para dentro. Greg, 3-2, o torcedor não esperava essa derrota de Sampaio Corrêa, mas com o resultado de CSA e Cuiabá, o Sampaio se manteve na liderança, terminou em primeiro lugar. Sim. Melhor campanha disparada para a Série C do Campeonato Brasileiro. Sem dúvida. Primeiro a gente tem que deixar bem claro que a equipe do Sampaio é a melhor equipe da Série C 2017 até o momento. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, inclusive contando com as equipes do Grupo B, que vamos dizer assim, da região Sul e Sudeste. Ou seja, é uma equipe que está calejada e está preparada para conquistar o acesso. Agora, falando propriamente do jogo, Juninho, eu faço uma distinção entre 2 tempos. No primeiro tempo, realmente a equipe do Sampaio jogou para ganhar a equipe do Botafogo, fez um gol. Teve um pênalti cometido pelo Maracás, que na minha opinião foi pênalti, sim. Houve o pênalti. Houve pênalti. E a equipe do Botafogo empatou, mas também a equipe do Botafogo não tinha feito nada o jogo inteiro e encontrou esse pênalti aí e empatou. No segundo tempo, aí que surgem as polêmicas e os mistérios. Houve uma acomodação da equipe? A equipe do Sampaio, na minha opinião, estava no estádio do Castelão assistindo o jogo. Caiu muito, mas muito de produção no segundo tempo. Rapidamente sofreu a virada. Depois, foi para 3-1 o jogo, né? Isso, depois sofreu o terceiro gol. E já no final do jogo, vamos lá, nos 33 minutos do segundo tempo, o centroavante Isaac fez mais um gol. O segundo gol dele na partida. Isso, o segundo gol da partida dele, o que faz ele ser, hoje, o artilheiro do Sampaio na Série C 2017 com 7 gols. O jogo foi recheado de drama, porque o Botafogo precisava vencer o jogo. A qualquer custo. A qualquer custo. E veio para São Luís cheio de desfalques. Mais de 6 jogadores não puderam jogar esse jogo contra a equipe do Sampaio, mas eles conquistaram o resultado que interessava para eles. E, claro, somado ao resultado do Moto lá em Fortaleza, o Moto foi derrotado, como todos sabem, o Botafogo escapou e vai ficar a Série C de 2018 mais uma vez jogando a Série C de 2018. É isso, Juninho. Em Fortaleza, na Arena Castelão, o Moto só precisava dos seus esforços, ganhar o jogo do Fortaleza para escapar do rebaixamento. O Moto não conseguiu o seu objetivo. Segurou o primeiro tempo em 0-0, mas na etapa complementar tomou o gol da equipe do Fortaleza. E com o resultado de 1-0, que se manteve até o final da partida, o Moto dependeria do resultado do jogo em São Luís entre Sampaio e Botafogo. O Sampaio poderia empatar e ganhar, só não poderia perder a partida. O que aconteceu. E com o resultado, o Moto está rebaixado para a Série D, Greg, sim, do Campeonato Brasileiro em 2018. Agora, a polêmica se cria, em redes sociais principalmente, quem rebaixou o Moto foi o Sampaio. Mas como? Se o Moto tinha possibilidades dentro de campo de conquistar o resultado e escapar sem depender de ninguém. Esse rebaixamento, não sei o que você pensa, mas para mim não se deu nessa última rodada. Não, ótimo. O rebaixamento se deu pela questão administrativa do clube, pela falta de um gerenciamento da crise, por falta de recursos financeiros, pela intempestividade em algumas decisões da diretoria. Sim. Entre elas, eu gostaria de colocar aqui, porque nós falamos no Esporte em Debate, a saída prematura e precipitada totalmente do técnico Rui Scarpino, que ano passado deu ao clube o Campeonato Maranhense e, por conseguinte, a vaga para a Série C do Campeonato Brasileiro deste ano. Sim. E eles simplesmente abdicaram do trabalho dele como se fosse um qualquer.
E talvez o Moto tenha pago aí um preço muito alto por ter jogado fora o Rui no momento que era para ter estendido as mãos, dar força ao treinador, reforçar o elenco para chegar a uma campanha boa nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Aí depois do Rui o Moto não se acertou, foi um técnico atrás do outro, foram 6 no Campeonato Brasileiro, a bomba explodiu na mão do Massinho e com uma dificuldade de 3 meses e mais alguma coisa de salários atrasados. Né? Julinho, agora a gente vai ter muita coisa para falar agora, especificamente dessa, vamos dizer assim, dessa tragédia que é o rebaixamento do Moto Clube para a Série D 2018. Vamos começar por partes. Primeiro, vou falar do jogo. O Moto precisava ganhar a equipe do Fortaleza, jogando contra o Fortaleza no Castelão do Ceará. E o Moto não fez por onde. Até porque o goleiro Saulo fez milagres. Milagres. Esse Saulo, né? Fez goleiros milagres. O jogo era para ter sido muito mais. Não era para ter sido apenas 1-0. O Saulo foi reconhecido como o melhor jogador em campo depois do jogo. Porque o jogo era para ter sido mais. 3-0 não era exagero. Não era exagero ser 3-0, 4-0. Então, primeiro a gente que foi o jogo. Pelo que foi o jogo lá. Então a gente tem que deixar primeiro isso bem claro. O Moto perdeu do Fortaleza merecidamente, não teve negócio de erro de arbitragem, não teve enrolação não. E o jogo era para ser muito mais. Depois eu vou falar uma coisa que você lembrou, que eu já me falando aqui há muito tempo. O Moto fez a receita perfeita de como se cai. Como é que a gente precisa fazer para ser rebaixado? Primeira coisa, troca de técnico. A todo instante. Todo instante. Começou, como você bem lembrou, o Rui Scarpino era o técnico do Moto, rebaixado, demitido inexplicavelmente. Ninguém sabe. Entendeu. Depois contrata o Marcelo Vilar, né? O Marcelo Vilar. Que veio do Ceará para cá. Que veio do Ceará. Que veio do Ferroviário. Exatamente. Já tinha sido técnico do Palmeiras anteriormente. Não deu certo, demitido. Depois veio o Leston. Assumiu o Massinho Guerreiro. Sim, assumiu o Massinho aquele período ali. Aí trouxeram o Leston. Não, o Leston Júnior. Isso, perdeu tudo, não ganhou nada. E depois, o Massinho assumiu novamente, o Moto sem condições financeiras de contratar um técnico. Não, vamos deixar o Massinho aí para ver o que acontece. Na minha opinião, não foi pior, porque o Massinho foi psicólogo, o Massinho foi diretor, o Massinho foi amigo, pai, conselheiro, pai do grupo de jogadores. Porque várias vezes, isso é informação que eu tenho de fontes fidedignas, o grupo se reuniu com o Massinho e disse, nós não vamos mais jogar. E ele pediu por tudo, imagine você, para que o grupo entendesse o momento do Moto, que ele tinha uma identificação fantástica com a torcida do Moto, que várias vezes ele havia passado por esse tipo de situação e as coisas foram resolvidas. E passou mesmo. Né, como jogador. Passou mesmo. E o grupo, atendendo ao pedido dele, continuou batalhando. Não adianta chegar agora, aqui, o torcedor, a diretoria do Moto, colocar a responsabilidade no grupo de jogadores. Nenhuma responsabilidade. Na comissão técnica, não. Nenhuma. Esses caras foram homens, foram heróis, porque por menos disso o Mojimirim abandonou. Abandonou, pegou WO, né? Por menos disso. É bom lembrar... E manchou a história do clube. Manchou a história do clube. Pelo menos eles foram com dignidade até a última rodada. E encerrou pegando de 8 gols, né? Isso aí ficou ainda mais feio ainda. O Moto não fez isso. O grupo do Moto, eu já destaquei aqui diversas vezes em programas anteriores, foi um grupo sério e um grupo que carregou a camisa do Moto Clube com orgulho. 4 meses de salário atrasado não é para qualquer um não, Julinho. Porque a conta não para de chegar. A conta não vem de 4 em 4 meses, ela chega todo mês. Os juros se acumulam, você sabe muito bem disso. Cartão de crédito detona. Mensalidade de criança em escola, feira, luz, alimentação. Alimentação. Então, ou seja, o grupo foi muito homem, teve sim, valorizou muito. E a diretoria do Moto pecou por fazer o seu planejamento em uma receita imaginária. Isso. O Célio viveu... Contou com o que não tinha. O Célio viveu no mundo de Alice. É o Alice do País das Maravilhas. Ele pensava que tudo seria uma maravilha e aí... Porque ano passado o Moto teve uma receita de R$1.200.000 provenientes da lei de incentivo ao esporte. Este ano, apenas 250 mil. Não se pode contar com o que você não tem. A gente aprende isso lá no começo. Então eu avalio que... E outro argumento, se você me permite, frágil, é aquele que alguns... Poucos, é bem verdade, nas redes sociais colocam. Foi o Sampaio que rebaixou o Moto. Não. Esse argumento é frágil. O Sampaio não tem nada a ver com o rebaixamento do Moto. Poderia ter dado uma ajuda enquanto jornalista esportivo, cronista esportivo, ludovicense, maranhense, como eu sou, né? É claro que uma ajuda para o futebol do Maranhão permanecer na Série C
e subir para a Série B seria fundamental. Você ter no ano que vem, lógico, o Moto na Série C, o Sampaio na Série B. Ou, na pior das hipóteses, os dois Sampaio e Moto permanecer na Série C. Sim. A gente sabe a dor, o sofrimento para o torcedor e o que representa a perda de uma vaga como essa na Série C. Mas daí jogar a responsabilidade no Sampaio pelo Moto ter deixado de fazer o que deveria ter feito em campo, eu acho que é demais. Foi bom você tocar nesse ponto aqui, porque eu fui interpelado por várias pessoas de ontem para hoje e tal, perguntando para mim, o que é que tu vai dizer lá? O que é que tu vai dizer no programa lá? Todo mundo quer saber a opinião. Quer saber e tal. Eu vou dizer bem o seguinte, o Moto, eu separei aqui alguns dados interessantes. Foi rebaixado para a Série D de 2018, olha o aproveitamento do Moto, 37%. O aproveitamento do Macaé, que foi rebaixado no outro grupo, foi de 35,2%. O aproveitamento de Asa e Mojimirim, que foram os dois piores times disparados da competição, foi de 24,1%. Mas isso aqui não é o mais interessante. O mais interessante, Yuri, é o seguinte, que dos quatro clubes que conquistaram acesso para a Série D de 2000 e para a Série C de 2017, 4 que subiram de 2016 da Série D, só o Moto caiu. E o mais interessante ainda é que de todos eles, todos passaram para a fase mata-mata, menos o Moto. O CSA ficou na vice-liderança do Grupo A, justamente atrás do Sampaio. O São Bento foi o líder do Grupo B e o Volta Redonda, que foi o campeão da Série D ano passado, vai pegar o Sampaio, porque ficou com a última vaga do Grupo B. Ou seja, dá para ter uma noção de como a campanha do Moto foi ruim. Mas para piorar ainda, olha isso aqui que a gente separou. O Moto teve apenas 5 vitórias na competição. 5. Muito pouco, né? 3 em casa e 2 fora. E para mim é bem aqui que o Moto caiu. Teve 5 empates na competição. 4 empates como mandante. E 1 como visitante. 8 derrotas, 2 diante da torcida e 6 fora. 6 fora. O Moto empatou aqui em São Luís, Jurinha, com o Remo, não foi? Aquele resultado, se acabasse 1-0, o Moto escapava, porque ficaria com 2 pontos a mais, tinha escapado. O Moto perdeu do Salgueiro aqui em São Luís também, não perdeu? Perdeu. Se tivesse pelo menos empatado, já teria melhorado a situação. E é bom que a gente frise isso bem ao torcedor. Sim. Toda vez que um clube de futebol é rebaixado, ele não é rebaixado por uma rodada apenas. Não. Ele é rebaixado por falta de planejamento e por erro gerencial. Sim, e por um campeonato inteiro, porque é como eu acabei de dizer, não é rebaixado no último jogo, isso não existe. Quem rebaixou o Moto não foi o Fortaleza, quem rebaixou o Moto não foi o Sampaio, foi o campeonato inteiro, foi a campanha. Foi esses Os números dizem isso. Foram esses resultados de empate aqui no último minuto, que o Moto cansava de pegar um empate no último minuto e fez o Moto cair. Agora, só deixando bem claro aqui, a Série C já acabou essa primeira fase, o Sampaio é o primeiro colocado geral com 32 pontos, o CSA também teve 32 pontos, só que uma vitória a menos, o Fortaleza ficou em terceiro com 27, o Confiança, incrivelmente, uma reação absurda, ficou em quarto com 25 pontos. Rebaixados do nosso grupo temos o Moto e o Asa. Do grupo deles lá, rebaixados temos o Mojimirim e o Macaé. E lá, quem ficou em primeiro foi a equipe do São Bento, de São Bento de Sorocaba. Em segundo foi a equipe do Tupi, em terceiro a equipe do Tombense e em quarto a equipe do Volta Redonda. Nos confrontos mata-mata, aqui só para finalizar, logo no próximo jogo, como o Sampaio ficou em primeiro, geral, vai pegar o Volta Redonda jogando lá no Raulino de Oliveira. Na Cidade do Aço. Isso, na Cidade do Aço. O Fortaleza vai enfrentar a equipe do Tupi de Minas Gerais, jogando primeiro jogo no Estádio Castelão e depois lá em Juiz de Fora. A Tombense vai jogar em casa, primeiro jogo contra a equipe do CSA, o CSA vai decidir em casa, e o Confiança joga o primeiro jogo em casa e decide contra a equipe do São Bento de Sorocaba, lá na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo. As datas, 16 e 17 jogos de ida, 23 e 24 jogos de volta. Você quer uma coincidência para a gente finalizar o programa? Quero uma coincidência. Não, tem uma coisa que a gente precisa, antes de finalizar o programa. Antes de acabar o programa, Juninho, eu queria aqui deixar um dado interessante aqui, porque a gente não pode acabar falando, a gente fala de Sampaio, fala de Moto, mas falando de Maranhão Atlético Clube. Por quê? O Operário, Juninho, é o campeão. É o campeão da Série D. Isso. Enfiou 5 no Globo lá e tirou o pé do acelerador e perdeu o jogo em casa. Exatamente, perdeu o jogo em casa por 1-0, mas é o campeão da Série D 2018 e subiram da Série D
Para a Série C em 2018, Operário, o Globo próprio, que foi o vice-campeão, a Juazeirense, que sempre dá trabalho aqui para nossas equipes aqui do Maranhão, né? E o Atlético do Acre. É só para deixar isso aqui. E o Maranhão bateu na trave. Isso. Só não subiu o time atleticano porque teve a falta de sorte de enfrentar o Operário, a melhor equipe disparada da Disparada, Série B. a melhor equipe, sem 350 mil reais a folha do time, né? E que já há 2 anos mantém praticamente a mesma base. Não é um time não é um time de Série D, é um time que era para estar na Série C. Agora você quer a coincidência? Quero coincidência. Em 2013, quando o Sampaio Corrêa subiu da Série C para a Série B, o Sampaio cruzou com o Carioca. Foi, Macaé. E foi o Macaé. Exatamente. Entendeu? É. E também do interior do Rio de Janeiro. Do interior do Rio de Janeiro, exatamente. E vai enfrentar agora Volta Redonda. Que é do interior do Rio. Do interior do Rio. Para quem gosta de números e coincidências. É interessante, só que o Volta Redonda, a gente precisa destacar isso aqui também. É uma equipe que foi campeã da Série D ano passado, ou seja, manteve uma certa estrutura de base, disputa o Campeonato Carioca, que é um campeonato difícil, então a gente sabe que o Sampaio é o melhor time disparado. É um time de porte. O Sampaio é um time disparado, melhor equipe da Série C, mas é um mata-mata. Eu diria para você que agora é um outro campeonato. Totalmente diferente. O Sampaio não pode deitar em berço esplêndido, imaginar porque fez a melhor campanha e subir o salto, porque pode se dar mal contra o Volta Redonda. Então, seriedade e foco. Sim. O Sampaio precisa ter. Seriedade e foco, porque mata-mata é diferente. Mata-mata é um jogo, um erro de arbitragem. Já que eu falei de 2013, só um detalhe a mais. O Sampaio, quando enfrentou o Macaé e passou pelo Macaé, né? A equipe tricolor jogou a primeira em São Luís, no Castelão, e a segunda lá, em Macaé. Agora é o contrário, né? Agora é o contrário. Agora é a primeira lá, a segunda aqui, vamos torcer. Mas tomara que o resultado seja o mesmo. Se o resultado seja o mesmo, o Sampaio suba e, quem sabe, depois de subir, pensar naqueles voos mais altos, né? Conquistar o tetracampeonato brasileiro. Seria fantástico. Gente, chegamos ao final do Esporte em Debate. E você sabe, toda segunda-feira nós temos um encontro marcado aqui na TV Assembleia, canal 51.2, às 8 horas da noite, na segunda-feira, e às terças-feiras, a reprise do programa em 2 horários, às 7h30 e às 2h30 da tarde. Exatamente. Ô Greg, os nossos canais de interação para que o telespectador possa sugerir pautas, pode ser repórter por um dia, falar o que está acontecendo no seu bairro, no esporte, ou até entrar em contato, né, para rever algumas matérias, nós estamos sempre à disposição. E o telespectador pode contribuir com o nosso programa através dos nossos canais de interação. Primeiro é o nosso site, que é o al.ma.leg.br. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3828. O nosso WhatsApp, que está passando aqui embaixo da sua tela. Tem também o nosso Instagram, tem Facebook, tem todas as nossas redes sociais que são disponibilizadas. Nossas matérias são muito bem vistas nas redes sociais. Muita visualização, né, gente? Graças a Deus. É verdade. Né? Greg, sempre um prazer estar com você aqui no Esporte Debate. Prazer mesmo. Saúde e paz. Gente, um grande abraço e até a próxima, hein? O Esporte Debate sempre aqui na TV Assembleia, canal 51.2, contando com a sua audiência em todo o estado do Maranhão. Um abraço, gente. Até lá. Até mais.